Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu vou falar de dois indivíduos que são ícones, um no meio histórico e o outro no meio pentecostal e neopentecostal. Um é o reverendo Hernandes Dias Lopes e o outro é o pastor Silas Malafaia. Quero dizer que até gosto dos dois, tenho assim um reconhecimento do trabalho que eles têm feito, cada um na sua área, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando a que preço? E o que eu vou mostrar aqui, em dois cortes de vídeos e um cartaz, mostra que os homens que se dizem de Deus nesse país têm um preço, porque é o questionamento que chega a mim. Ué, pastor, mas e aí? Como é que o Hernandes está com fulano de tal no mesmo púlpito? Ele não falou que não pregava em seita? Mas anda com um profeta de seita? Então Silas Malafaia aqui, não falou lá que o cara do G12 era o capeta, que a mulher do G12 era o demônio, e hoje está de... E aí? Essa é uma pergunta que eu fico sem resposta. Eu fico sem resposta. Mas eu quero fazer minha crítica aqui. Eu preciso fazer minha crítica aqui. Porque senão eu não me sinto, eu pessoalmente não me sinto bem. Eu preciso falar, ó, eu não acho isso certo. Eu não acho isso certo. Isso não é bíblico. A palavra do crente é sim, sim e não, não. Você não é obrigado a sentar na mesa com aqueles caras. Uma coisa é se eu fosse um político. O político tem que sentar na mesa com todo mundo e negociar. O político. Mas o homem de Deus que é o profeta, de jeito nenhum. Uma vez convidaram o Billy Graham para ser candidato à presidência da República nos Estados Unidos. E a resposta dele foi surpreendente. Ele disse, vocês querem me rebaixar de cargo? Então o homem de Deus, ele é essa pessoa que não vende os seus valores por preço nenhum. Bom, já você vai entender o que eu estou falando. Deixa eu aqui dar os meus recados rapidamente. Olha, você que é inscrito na plataforma do Apoia-se, você que é nosso patrocinador, todo dia 30 às 22 horas aqui no canal, nós fazemos sorteios apologéticos. Nesta oportunidade, vamos sortear a Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Então vá lá, se inscreva, colabore e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também existe o app do CACP, você pode gratuitamente baixar no seu celular e terá acesso aos 35 mil artigos do site do CACP. Bom, vamos lá. Vou passar aqui o primeiro vídeo, onde tem o pastor Silas Malafaia. Eu não sei quando que é esse vídeo. Mandaram para eu comentar. Então eu vou comentar o vídeo. É um corte. Eu recebi aqui até o link total do vídeo, da pregação dele. Posso colocar aqui na descrição para você ir lá e assistir integralmente, para não dizer que eu estou tirando do contexto. Mas escute aí o caso, depois eu volto para comentar. Vou começar pelo Silas Malafaia, para os calvinistas não acharem que eu só critico, que eu vou criticar o Hernandes porque ele é calvinista, porque agora eles misturam as coisas, né? Tudo que eu falo é porque o outro é calvinista. Ô calvinista, vai catar coquinho também, você. Mas assista aqui, já eu volto. Vamos lá. Silas Malafaia. Lembra daquele negócio do G12, na época do G12? Aquilo deu pano pra manga. Eu desci a mamona, isso foi uma guerra que só Jeová sabe. No meio da mensagem eu arrumei um jeito de dar um pau na pastora Valnice, não deixei de lado, no meio arrumei um jeito, mas eu larguei uma. Quando acabou de pregar, eu desci daquele púlpito, eu falei, como é que vai ser isso? Meu Senhor da glória, eu falei besteira, eu falei uma coisa que eu não podia falar nunca, porque tinha duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo sentido. Até o Malafaia, quando me pediu perdão de público, né, porque fala, não vou me defender, não vou, e proibir todo mundo porque querem, o povo para me defender. Pessoal, vamos começar aqui com o Silas Malafaia. Depois eu vou lá para o Hernandes. Bom, em primeiro lugar, essa história aqui é antiga. Porque eu me lembro quando ele se levantou contra o G12 com muita propriedade.
G12 não é só uma questão de eclesiologia, não. Ele traz no bojo doutrinas heréticas, de quebra de maldição, cura interior, sabe? Confissão de pecados de outros, você confessando o pecado de outros, coisas heréticas. Todas essas já foram bem tratadas no livro do pastor Paulo Romeiro, chamado Evangélicos em Crise. Se você quiser o PDF eu tenho, se você quiser o livro, acho que ainda você acha em algum sebo. Até disse para o pastor Paulo Romeiro que ele deveria relançar este livro, porque é um livro importantíssimo à igreja brasileira, também super crentes, acho muito relevante. Então essa história vem lá de trás, e eu me lembro, na década de 90, ele se levantou com muita propriedade contra o G12. Depois de algum tempo, e ele fez críticas pesadíssimas não só à Valnice, mas também ao Terra Nova. E aí, depois de algum tempo, lá vai ele fazer congresso com quem? Com o Terra Nova. Então você vê que a falta de firmeza no caráter do pastor Silas. Porque quando você escuta ele, parece que ele é firme, que ele é aquilo mesmo. Às vezes eu fico pensando, viu, pastor Silas Malafaia, se aquelas coisas que o caído Fábio fala do senhor, se algumas delas não são verdadeiras. Porque a sua falta de caráter, de posicionamento, é triste. Ou o senhor faz crítica sem saber o que o senhor está criticando. Ou o senhor faz crítica sem entender do que o senhor está falando. Porque eu entendo que quando eu vou fazer uma crítica, eu tenho ali um contexto para fazer aquela crítica. E ainda que alguém me fale, ó, não é bem isso, não, nesse contexto é. Nesse contexto está aqui, ó. Se a pessoa mudou, tudo bem, parabéns para ela. Mas nesse contexto que foi dito isso aqui, nesse contexto não pode ser correto isso aqui que foi dito. Ponto. Eu estou falando dentro de um contexto. E se eu estou falando é porque eu li o texto e o contexto. Ou eu ouvi o texto e o contexto. Essa fita aqui, eu já coloquei, mas eu coloco de novo. Tá aí, você pode ir lá assistir inteira. E essa história eu sei decora e salteada. Tá entendendo? Então, errou com o Terra Nova, depois sentou com ele no mesmo púlpito, chamou ele de bênção. Com relação a Valnice Milhomes, essa mulher é uma falsa profetisa, que nunca se arrependeu. Marcou, além das heresias do pacote neopentecostal que tem nela, dos modismos neopentecostais que tem nela, e aqui não quero generalizar todos os neopentecostais, porque eu acredito que há neopentecostais sérios. Assim, neopentecostalismo eu estou falando de questões sociológicas, quando eu falo de neopentecostalismo. Mas quando eu falo de modismos neopentecostais, eu estou falando de heresias. Essa mulher nunca se arrependeu de heresia nenhuma, e ela marcou a volta de Jesus para 2007. Marcou a volta de Jesus. Eu pensei que depois de 2007, com o estrondoso fracasso da sua falsa profecia, já era falsa profecia antes de 2007. Desde 95 que ela fez a profecia, 94, já era falsa profecia. Mas depois de 2007, eu pensei, essa mulher está morta e enterrada. Essa falsa profetisa já era. Não, ela ressuscitou, saiu sei lá de onde, do sarcófago, e está aí de novo profetizando em cima dos púlpitos das igrejas evangélicas novamente. Voltando para essa problemática aqui, então o cara vai lá, diz que critica a Valnice sem propriedades, depois vem e pede perdão. Isso só mostra falta de caráter, de personalidade, de sinceridade. Meu Deus do céu, e outra coisa, Valnice Milhomes nunca se arrependeu. Eu nunca vi essa mulher vir a público e falar, eu profetizei errado, me perdoe. Agora, recentemente, ela estava num podcast aí, falando do pastor Paulo Romeiro, e ela não teve a coragem, de admitir a falsa profecia dela. Ainda disse que perdoava o Paulo Romeiro, que inventou mentiras a respeito da pessoa dela. Paulo Romeiro foi 100% ético, ainda procurou ela antes de escrever o livro, para ela se explicar. Então assim, olha, pastor Silas Malafaia, o senhor, sabe, não precisava disso. Não precisava disso. Vamos mudar de assunto, vamos passar para o outro caso também, que é triste. Mandaram para mim, foi um pastor que mandou para mim, tá aí o endereço, atitude.porto, é onde está colocado este evento. Paixão
pelas Escrituras. 14, 15, 16 de março, segundo o pastor que me enviou isso aqui. Olha quem está no cartaz. Além do, tem dois aí, o André e o Josué, não sei quem são. Aí tem o Marcos Eberle, esse aí eu sei que é amiguíssimo, ou amicíssimo dos adventistas do sétimo dia, esse aí eu tenho noção disso, é um batista que ama os adventistas, né? No sentido não de amar, de querer evangelizá-los, mas de dizer que eles são irmãos, apesar do erro deles, que está levando os coitados para o inferno. E você está lá, andando com eles, dizendo que eles são crentes quando eles não são. Eles precisavam ouvir a verdade, você está enganando-os, seja inconscientemente ou conscientemente. Aí quem que está ali com o Rodrigo Silva, o profeta arqueólogo da Igreja Adventista? Hernandes Dias Lopes. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui de uma foto que saiu nas redes sociais deles, dos dois juntos num evento arqueológico. Como é arqueologia, eu fiz até a minha crítica aqui, fiz um comentário, falei, ó, o cara está querendo enganar o reverendo Hernandes. Mas agora eu já está sentando junto com o reverendo Hernandes. Aí a pessoa que me mandou isso aqui, me mandou um vídeo também. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. Eu não prego em seita. Nunca preguei e não vou pregar. Porque temos uma denominação religiosa chamada Adventismo do Sétimo Dia. Preste atenção que nós consideramos seita. Os adventistas são seita, isso já está comprovado, todo mundo sabe que é seita e tudo mais. Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, a autonomia para falar que ele é seita, esse não é? Tá aí os dois juntos, né? Tá aí os dois juntos no evento. E o Rodrigo Silva perguntou, quem é você para falar que o outro movimento é seita? Cara, eu não sou ninguém, viu, Rodrigo Silva? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade eterna. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E a mesma palavra de Deus que é eterna e nunca passará, diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, porque nega o sacrifício salvífico e completo de Cristo na cruz do Calvário. Então é uma seita sim. E aí o Hernandes diz que não prega em seita, mas vai pregar do lado do falso profeta, reverendo Hernandes. Ah, mas o evento não é meu. Mas você não tem restrição? Você não tem regra? Porque eu não subo num púlpito que tem um falso profeta, a não ser que é para eu falar do falso profeta. E se eu subir, eu vou... Quem me chamou já sabe que eu vou descer a ripa. Porque eu não vou aceitar uma coisa dessa. Então assim, gente, olha, isso aí é para acabar com o Pequi de Goiás. É para acabar com o Pequi de Goiás. Isso é uma vergonha. Sabe? Eu estou só fazendo esse vídeo para registrar que isso é inadmissível. Os homens de Deus do Brasil precisam ter caráter. Quando eu falo de ter caráter, não quer dizer que você não vai ter falhas, não quer dizer que você vai ser perfeito, não é isso que eu estou falando. É você assumir um posicionamento e ficar firme naquele posicionamento. Ou você está falando de coisas que você não sabe, que aí depois tem que mudar de ideia. Ah, pastor, o senhor não tem humildade para... Eu tenho humildade, se eu errar, eu falo que eu errei. Mas a pergunta é, por que antes de eu ter feito a caca, eu não fiz uma retrospectiva, uma análise do que eu ia falar? Vai lá e pá! E depois... Porque o Silas Malafaia fala de um jeito como se ele agisse na pura emoção, sem lógica. Sem racionalizar do que ele está falando. Olha, irmãos, eu precisava fazer esse desabafo aqui. Isso é uma vergonha. Por isso que as seitas nadam de braçada no Brasil. Porque as pessoas que se dizem vozes proféticas no Brasil atacam as seitas, depois andam de mão dadas com elas. Eu não sei porquê. Eu tenho minhas conjecturas. É o quê? É dinheiro? É fama? Porque alguém falou assim para mim, não, o Rodrigo Silva quando vem aqui dá uma audiência. Então o quê? É a audiência dele que você quer, reverendo Hernandes? É a audiência do Rodrigo Silva? Você, Silas Malafaia, precisa da audiência do Terra Nova, da audiência da Valnice, que saiu do sarcófago de novo agora, e você quer ressuscitar esse negócio aí? Olha, irmãos, é o fim da picada. É o fim da picada. Que Jesus volte logo, porque esse país
esse mundo não tem mais jeito, não. Que Deus tenha misericórdia. Um abraço, Deus te abençoe.